Efésios capítulo 6, verso 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. O texto diz que a gente deve tomar toda oração e súplica e orar em todo o tempo, né, no Espírito. E esse mandamento que a gente vê na palavra de Deus está num contexto em que o apóstolo Paulo fala de uma luta espiritual pela qual nós passamos. É uma luta que a gente não escolhe passar. E porque a gente está numa luta espiritual, Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E aí ele vai citando várias peças da armadura do soldado romano, e fazendo paralelos com as armas que nós temos em Deus para lutar essa guerra. Ele fala que a guerra não é contra carne e sangue, mas é uma guerra travada nas regiões espirituais. Ou seja, é uma guerra espiritual, que não pode ser lutada com armas carnais. Por isso, ele dá uma série usa uma série de metáforas, dizendo como a gente deve fazer e participar dessa luta. Lembrando que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor para podermos lutar essa guerra espiritual. Então ele fala a respeito do escudo da fé, fala do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, das sandálias da preparação do evangelho, todas partes dessa armadura que o soldado romano usava, e fazia um paralelo com a palavra de Deus, com uma maneira como nas regiões espirituais, nós podemos lutar essa guerra. Mas ele termina falando a respeito de oração. Eu vou ler o versículo 17 e depois de novo 18, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele encerra então as metáforas. E ele fala no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando ele fala de oração, ele não faz nenhum paralelo, não usa nenhuma metáfora de nenhuma outra peça da armadura romana. E aqui parece para mim que é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, depois de você usar e se revestir de toda essa armadura, não deixe de orar. É como se ele dissesse assim: você veste a armadura, mas a maneira como você luta de fato é através da oração. E é por isso que ele fala que nós devemos orar em todo o tempo. A guerra espiritual pela qual nós passamos, na qual estamos envolvidos, é uma guerra que acontece o tempo todo. Como eu falei, não é uma guerra que a gente decide participar ou não. Uma vez que nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus e fomos inseridos no reino de Deus, nós fazemos parte dessa guerra, quer você queira ou quer não. Então, não adianta dizer assim: não estou fora, não quero lutar coisa nenhuma. Faz parte da nossa vida. No momento em que nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós estamos inseridos também nessa guerra. E o texto de Efésios 6 fala que o diabo usa de ciladas, né, para tentar nos derrubar. No versículo 10 e 11 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui é metodeia, que remete a métodos. O diabo tem estratégias, tem planos, ele tem algumas armadilhas que ele prepara para nós, o tempo todo. Por isso que a palavra de Deus nos diz para que a gente esteja vigilante o tempo todo, em oração, para poder permanecer firme contra as ciladas do diabo. Orar o tempo todo, então, é um mandamento do Senhor. Isso faz parte da nossa guerra. Na verdade, é a maneira prática como nós guerreamos, como nós guardamos a nossa mente, como nós guardamos o nosso coração, como nós guardamos as nossas motivações, os nossos desejos, os nossos planos. É como nós permanecemos firmes diante dessa batalha. Não adianta você estar todo aparamentado se de fato você não for para a luta. E nós vamos para a luta, e nós de fato lutamos quando nós estamos em oração. A gente viu durante essa semana
que enquanto a gente estava orando, vários levantes aconteceram contra as nossas vidas. Várias pessoas relataram o fato de terem ficado ou doentes ou sofrido algum tipo de ataque do diabo. E isso não é para nos intimidar, pelo contrário. Isso significa que a nossa oração está surtindo efeito. Nós estamos incomodando as trevas. Como eu falei outro dia, ninguém chuta cachorro morto. Se você está sendo atacado, se você está sendo afrontado, é porque, na verdade, nós estamos afrontando as trevas. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não resistirão aos ataques que a igreja faz contra as obras das trevas. Não é que a gente está dentro da nossa igreja, fechados, com a porta trancada e segurando para o diabo não entrar. É justamente o contrário. A igreja é que vai contra as obras do diabo para derrubá-las e buscar aqueles que precisam ser salvos e precisam encontrar com o Senhor. Mas isso tudo acontece através da oração. E o apóstolo Paulo, então, fala que nós devemos orar em todo o tempo. Agora, o que significa orar em todo o tempo? Será que é você ficar o dia inteiro de joelhos, falando com Deus? Será que é você ficar o dia inteiro falando, orando? Ou será que é a gente estar sempre com a oração na ponta da língua? Será que é sempre a gente dar a primeira resposta com uma oração? Eu já me peguei várias vezes, durante um sonho, durante algum tipo de pesadelo, acordar orando. Várias vezes, quando alguma coisa me vem de surpresa, a minha primeira reação é falar: Jesus me ajuda, Jesus me abençoa, Senhor me guarda, Senhor tem misericórdia. Orar em todo o tempo é ter como primeira resposta a presença do Senhor. É buscar como primeira atitude a providência e o cuidado do Senhor. É dizer: Senhor, o Senhor é quem cuida da minha vida. Orar em todo o tempo é ter o Senhor no nosso pensamento o tempo todo. É lembrar que Ele é a prioridade da nossa vida. Que Ele é aquele que pode nos abençoar, que pode nos livrar, que pode cuidar de nós. A nossa tendência é tentar resolver os problemas pela nossa força, pelo nosso braço. Tentar dar um jeitinho da nossa parte. Mas isso é extremamente cansativo e frustrante, porque a gente não tem condição de resolver todas as coisas. Mentira? Não é assim? Quanto mais eu me coloco na presença do Senhor, mais eu estou dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. E quanto mais eu faço isso, mais em paz eu fico. O mesmo apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Antes, ou seja, ao contrário disso, nós devemos levar todas as nossas ansiedades diante do Senhor em oração com ações de graças. Dizendo: Senhor, o Senhor é que é poderoso para me suprir. O Senhor que é poderoso para me transformar. O Senhor que é poderoso para cuidar da minha vida. Eu não preciso ficar ansioso. Agora, se a palavra de Deus nos exorta a orar o tempo todo, o diabo, nas suas artimanhas, vai tentar nos impedir de fazer justamente isso. Porque a oração é a nossa maior arma contra as obras das trevas. Ele vai usar de ciladas, de subterfúgios, vai tentar convencer a gente não pode orar, que a gente não é digno de orar, que Deus não é poderoso e que Ele não vai nos responder. Não é assim que acontece? Quando você precisa de alguma coisa e você vai orar, não tem aquela vozinha que diz assim para você: você vai orar? Você vai pedir isso para Deus? Você acha que Deus vai te atender? Quantas vezes você já ouviu gente falando assim: não vou falar com Deus um negócio desse, né? Deus tem coisas mais importantes para fazer. Deus está preocupado com outras coisas. Ele não vai se preocupar com essa coisa tão pequena que eu estou precisando. Quando a gente fala isso, na verdade, a gente está diminuindo o poder e a grandiosidade de Deus. Porque Deus não se ocupa, Deus não fica muito ocupado. Deus não fica exacerbado com o trabalho. Deus não fica assim: caramba, eu preciso atender a oração da Luciana, mas também tem que falar com a Juliana. E o André também pediu uma coisa, e agora como é que eu vou fazer? Quem assistiu aquele filme O Todo-Poderoso? Lembra que tem uma hora que ele começa a receber um monte de e-mail e a caixa de mensagens dele fica com 300 mil mensagens e ele começa a responder de maneira genérica e a caixa de mensagem continua aumentando? Deus não é assim. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E Ele pode nos responder para cada uma das nossas necessidades. Não tem nada difícil para Deus e Deus não fica avolumado com o trabalho.
Ele conhece todas as coisas e é capaz de instantaneamente nos responder da melhor maneira que para a nossa vida. Então, essa é uma das mentiras do diabo que tenta nos impedir de orar em todo o tempo. De ter o Senhor como a nossa primeira resposta, de ter a oração, de buscar em Deus a resposta como a primeira atitude que a gente vai fazer quando as coisas vêm contra a nossa vida. Lembrar que o Senhor é poderoso para fazer e atender e fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, é a primeira resposta que precisa estar no nosso coração. Buscar o Senhor na primeira coisa. A oração não pode ser o último recurso. Tem gente que fala assim, agora já fiz tudo que eu podia, agora só falta orar. Perdeu tempo, perdeu energia, perdeu trabalho, teve cansaço à toa. O que a gente deveria ter feito? Na primeira atitude, Senhor, me ajuda com isso. Senhor, qual é a resposta para essa questão? Senhor, eu não tenho esse recurso, da onde vai vir? Manda esse recurso para mim. Buscar no Senhor a resposta para cada uma das nossas necessidades significa orar em todo o tempo. O próprio Jesus disse em Mateus 26, 41, ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Veja que o apóstolo Paulo também fala que a gente deve orar no Espírito, vigiando com toda perseverança. Vigiar significa estar atento. Um vigia não está distraído. O vigia está olhando para todos os lados, procurando ver se tem alguma coisa vindo contra a sua vida. Vindo contra aquela cidade ou vindo contra alguém. Quem está vigiando está atento, está acordado, está prestando atenção. E ao menor movimentação, ele já se levanta e já age na direção de trazer segurança para aquele lugar. Não é assim? Jesus falou, vigiem e ao mesmo tempo orem. Vigiar é estar atento e orar é levar cada uma dessas coisas diante do Senhor. Mas como eu falei, o diabo tenta te enganar dizendo que Deus não vai te responder, dizendo que você não é bom o suficiente, dizendo que você é pecador, dizendo que você não merece, dizendo que Deus não está preocupado com essas coisas, ou que Deus está muito ocupado para fazer aquilo que você precisa. Então, se orar é algo importante, uma coisa fundamental na nossa vida, existe ao mesmo tempo uma tentativa do diabo de nos impedir de cumprir esse mandamento, de estarmos em contato com o Senhor. Alguns acham que oração é como você pegar todos os documentos que você precisa e ir até uma repartição pública. Quem já foi aqui no Poupa Tempo? Quem já foi aqui em alguma repartição pública? Você vai lá para conseguir uma autorização, para conseguir algum documento, e você leva aquele calhamaço de documentos, e chega lá, tem uma pessoa que parece que ela fez pós-graduação em como complicar a sua vida, não é assim? Ele vai fazer tudo o que ele puder para deixar aquele processo difícil, complicado, demorado, desanimador e caro, não é assim? E muitas vezes a gente acha que a oração é alguma coisa assim. Que eu tenho que chegar diante de Deus, entrar numa fila e levar todos os documentos que garantem que eu preciso daquilo que eu estou pedindo. Deus, olha, eu preciso disso. Tentar convencer Deus daquilo que você quer, do que você precisa. Não é assim que acontece quando você vai numa repartição pública? Você tem que convencer o cara que você precisa daquela coisa. Mas olha, eu preciso entregar esse documento. Está tudo aqui, eu já fiz. Todas as declarações, todos os recibos, os pagamentos. E às vezes a gente entra na presença de Deus achando que tem que fazer a mesma coisa. A gente chega para Deus e fala assim, Deus, olha, eu já dei meu dízimo. Deus, eu já li a Bíblia. Eu já fui na igreja. Eu ajudei tal pessoa. Agora, por favor, faz alguma coisa por mim. E isso é uma das maneiras que o diabo usa para nos impedir de ter uma experiência agradável de oração com o Senhor. A gente não está numa repartição pública quando está orando. E aqui é o terceiro ponto que eu queria trazer para você. Oração é um privilégio que é dado para filhos. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, ele enfatizou isso. Que você vai falar com o seu pai. Você não vai falar com um burocrata. Você não vai falar com alguém que vai ficar te medindo de cima a baixo para ver se você merece aquilo que você está pedindo. Você não está falando com alguém que não se identifica com as suas necessidades. Você não está falando com alguém que não te conhece de verdade.
Você não está falando com alguém que vai querer cobrar alguma coisa de vocês depois de te dar aquilo que você está pedindo. Mas Jesus deixa muito claro que nós estamos falando com o nosso Pai. E isso faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. A gente não pode olhar para a oração como uma coisa que é uma obrigação, que é alguma coisa chata que eu tenho que fazer para ver se eu consigo alguma coisa da parte de Deus. Oração é um momento de encontro de pai e filho. É um momento que você está no colo do Pai, com a cabeça encostada no seu peito, ouvindo o coração dele batendo. Quantas vezes a gente já dormiu no colo do Pai, não é assim? O Pai pegou você no colo, e enquanto ele estava lá te acariciando, você dorme. A gente que é pai já fez isso tantas vezes. Pega o filho no colo e fica com ele até ele dormir. Você acha que Deus fica chateado de você dormir na oração? Não. É como a gente pegar o nosso filho no colo e protegê-lo e acariciá-lo e mostrar para ele que ele está perto da gente e a gente está cuidando. E aí ele descansa e pode dormir. Então, se alguma vez você já se sentiu culpado de estar orando e de repente dormir, não fique culpado. Lembre-se que você está nos braços do seu Pai. O que não quer dizer que a gente não deva encarar a oração como um momento de intimidade, um momento sério com Deus. De não só falar com Deus, mas ouvir a voz do Senhor. Eu prefiro 1000 vezes que você durma enquanto ora, do que você não ore nunca. Porque quando a gente dobra o joelho para falar, Deus, eu preciso do Senhor. Senhor, olha para as minhas necessidades. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para me suprir. E se aí, nesse momento, você dormir, significa que você desligou. Se você desligou é porque você está confiando no Senhor. Então, não fique constrangido. Gaste esse tempo com o Senhor. Eu quero mostrar para você que a oração, então, é um privilégio para filhos. Jesus teve o cuidado de todas as vezes que ele estava ensinando sobre oração, mostrar que a gente estava orando para um pai. A oração acontece através da nossa intimidade com o Senhor. É o que está escrito em Mateus 6,6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Entrar no quarto significa um lugar onde mais ninguém vai. É você e Deus. O teu pai está lá no quarto com você. É o lugar de intimidade, de um a um. Ninguém está lá para medir a sua oração. Ninguém está lá para ver como e o que você está orando. Só o Pai é que está lá. E Jesus deixa claro que você vai orar ao teu Pai. É verdade que nem todo mundo teve uma experiência boa com o Pai terreno, não é? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Por mais que um pai tente fazer o melhor, ele é limitado. Mas mesmo que você tenha tido uma experiência ruim com seu pai, você sabe como deveria, ou você imagina como deveria ser um bom relacionamento com o pai, não é isso? Mesmo que o seu relacionamento não tenha sido bom, você só sabe que ele não foi bom porque você tem na mente um referencial daquilo que deveria ser bom, não é isso? E Jesus usa justamente esse referencial que está escrito no nosso coração, que a gente muitas vezes não entende de onde vem, e vem do próprio Senhor, para dizer que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento com o Pai. O Pai é aquele que cuida, o Pai é aquele que nutre, o Pai é aquele que protege. O Pai é aquele que conhece você desde que você foi gerado. Não tem nada que o Pai não saiba a seu respeito. O Pai conhece as suas limitações, o Pai sabe das suas necessidades. E é dessa maneira que Jesus está falando para a gente orar a Deus como o Pai. Sabe, o relacionamento com o Pai não é algo que a gente se esforçou para conseguir. Alguém aqui escolheu o pai de quem ia nascer? Você fez força para nascer? Não fez força.
A gente simplesmente nasceu. Esse relacionamento foi alguma coisa que você recebeu por graça. Não tem mérito em você. Você nunca vai deixar de ser filho. Você nunca vai deixar de ter aquela pessoa que te gerou como o seu pai. E Jesus usa esse exemplo justamente para dizer que ninguém pode te tirar dessa posição. Isso é muito tremendo. Mateus 7,11 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Ou seja, se você que é incapaz, que você que é mau, que você que é pecador, que é falho, que é limitado na sua maneira de agir, mas também limitado naquilo que você pode fazer, sabe dar coisas boas para o seu filho, quanto mais o nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. É graça. O Senhor nos abençoa pela sua graça. O Senhor quer que a gente se aproxime dele, se lembrando da sua paternidade e do seu cuidado para conosco. Quando Jesus começa a ensinar os discípulos a respeito da oração que os discípulos tinham pedido para Jesus ensinar, ele começa dizendo: Pai nosso que está no céu. Então, aqui é uma dupla natureza. O seu relacionamento é com um pai, que é uma pessoa extremamente próxima de você, mas ao mesmo tempo é com aquele que está no céu. Se ele está no céu, é aquele que tem todo o poder, toda a capacidade, que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, que nada pode impedir. Mas também existe o componente da nossa submissão. Ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu oro ao Senhor, eu submeto a minha vontade à vontade de Deus. Nós, quando pedimos, não conhecemos todas as coisas que Deus conhece. Quando pedimos algo, nós não sabemos tudo que Deus sabe. Por isso, a nossa oração muitas vezes é equivocada. A gente pede coisas que a gente não sabe, a gente pede coisas que a gente não entende. Mas graças a Deus, porque Ele tem um tradutor automático, tem um Google lá, que ele fala assim: não, o neto está pedindo isso, mas na verdade o que ele precisaria pedir é tal coisa. E eu vou atender aquilo que ele precisava pedir, não aquilo que ele está querendo. E quando eu enxergo o Senhor como meu Pai, quando eu enxergo Deus como aquele que me ama, eu vou me alegrar com a sua resposta para a minha vida. Muitas vezes a gente deixa de orar porque tem medo ou acha que Deus não vai responder aquilo que a gente quer. Não é isso? Não vou pedir isso não, porque eu não sei se Deus vai me dar. Eu acho que Deus não vai me dar, porque eu não sei se Ele me ama. A dúvida sobre o amor de Deus é muito maior, muitas vezes, é muito mais maléfica do que a dúvida sobre se Deus pode ou não fazer. A gente sabe que Deus pode fazer. A questão é: será que Deus vai fazer para mim? Agora, a palavra de Deus diz que se Deus nos amou a ponto de nos dar o seu próprio Filho, Ele não vai dar juntamente com Ele todas as coisas que nós precisamos? Nós precisamos entender aquilo que o Senhor fala a respeito de oração na sua palavra. A oração é um privilégio para filhos, e filhos têm privilégios que mais ninguém tem. Um filho pode acordar o pai no meio da noite, na madrugada, para falar: pai, me dá um pouco d'água, eu estou com sede. Quem é que tem a liberdade de bater na sua porta e pedir água para você às 4 da manhã? Ninguém. Vamos pegar um outro exemplo? Imagina o presidente da República. Ele tem um monte de gente servindo ele. Ninguém chega no quarto do presidente às 4 da manhã. Mas o filho dele pode chegar. Ele pode chegar lá, bater na porta: pai, estou com sede. Não é assim? Esse é o grande privilégio que o Senhor nos deu, de termos um relacionamento aberto com Ele. E quantos de nós têm perdido essa oportunidade de chegar até o Senhor, de clamar a Ele, porque tem medo, porque acha que não merece, porque acha que Deus está preocupado, está ocupado com outras coisas, que acha, mesmo que a gente não verbalize isso, que Deus é um baita de um burocrata chato,
e vai ficar pedindo um monte de documento e tentando empurrar o processo mais para depois possível. Essa não pode ser a nossa experiência com o Senhor. Porque Jesus ensinou que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E isso, como eu falei, muda tudo na nossa vida. O que você precisa hoje? Qual é a necessidade que você tem hoje? O que está faltando hoje na sua vida? Para quem que você vai pedir? E como você vai pedir? Não precisa fazer igual a gente tem que fazer quando vai pedir visto para os Estados Unidos, né? Juntar um calhamaço assim de comprovações que você vai voltar para o Brasil. Basta falar, Senhor, eu preciso. Porque, como falei, Ele nos conhece. E Ele é o nosso Pai. O amor dele por nós não diminui, não muda. Eu gosto de dizer que não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar menos. E também não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. Deus te ama e ponto. O amor de Deus é tão grande que foi suficiente para mandar Jesus morrer no nosso lugar. E isso não muda, nunca. É claro que quando nós não buscamos ao Senhor, nós nos afastamos dele. Nós deixamos de experimentar o amor que Ele tem para nós. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas isso foi resolvido por Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho, de modo que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. E isso não vai nos afastar mais do Senhor. Pelo contrário. O fato de termos sido remidos, comprados, lavados pelo sangue de Jesus, nos leva até a presença do Senhor. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós estamos assentados à direita de Deus, em Cristo Jesus. Essa é a posição que nós temos. E não só isso, nós temos um advogado, o próprio Jesus, o perfeito, que está diante de Deus, intercedendo por nós. A palavra de Deus diz que a gente não sabe orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem algum motivo para a gente não orar? Quando a gente não ora, a gente está dizendo que a gente é capaz de resolver os problemas por nós mesmos. Isso é orgulho. Quando a gente não ora, a gente está dizendo que Deus é incapaz de responder a nossa oração. Isso é pecado, porque a gente está diminuindo o poder de Deus. Quando a gente não ora, a gente deixa de receber a bênção que o Senhor tem para a nossa vida. O que tem impedido você de se chegar ao Senhor? O que tem impedido você de abrir o coração e falar com o Senhor? Talvez seja o sentimento de culpa. De falar, não, eu já errei muito, eu pequei e eu não posso falar com o Senhor. Mas como Jesus falou na parábola do filho pródigo, aquele que foi embora, desonrou seu pai, e em determinado momento ele percebe que o seu pai poderia recebê-lo de volta, ele estaria muito melhor com o seu pai, e quando ele volta, encontra o seu pai de braços abertos, prontos para recebê-lo. E o pai não fica falando, tá vendo? Sabia que você ia voltar. Sabia. Estava só esperando a hora que você ia estar de volta. Não foi assim que o pai recebeu. O pai corre na direção do filho. E o recebe, abraça, beija, traz para dentro de casa, troca as suas vestes, dá a melhor festa, dá o melhor alimento e coloca um anel nos seus dedos. O anel significa a honra e a autoridade da família. Jesus quer colocar no seu dedo hoje um anel de autoridade. Ele recebe você na sua casa. Ele quer ouvir a sua oração hoje. Não tem nada difícil demais. Você não foi longe demais a ponto de não ter mais oportunidade de voltar. O Senhor está esperando a gente de braços abertos. E Ele quer que a gente se aproxime dEle em oração, clamando, pedindo, buscando a sua face. Não como uma lista de mercado que eu entrego para Deus, fala, Deus, isso aqui eu preciso. Mas é a oportunidade de ouvir o Senhor também. Como eu falei, a oração é um encontro de intimidade com o nosso Pai. Talvez você não precise falar nada. Só ouvir o Senhor dizendo, filho, o
Que bom que você está aqui. Filho, eu te amo. Filho, eu cuido de você. Eu te protejo. Entra no aconchego do seu Pai. Igreja, quando a gente entende a posição que nós temos em Deus e o seu amor por nós, isso muda tudo da nossa vida. Não tem mais motivo para a gente ficar ansioso, preocupado, triste, desesperançado. E cada vez que um desses sentimentos começar a dominar o nosso coração, é hora de dobrar os joelhos e falar: Senhor, está aqui. O diabo está tentando roubar a minha posição diante do Senhor. Mas o Senhor falou que jamais me deixaria e jamais me desampararia. Orar é se lembrar das promessas do Senhor, da palavra do Senhor. Orar é concordar com Deus naquilo que Ele falou a nosso respeito. Quando você não souber o que orar, abra a palavra de Deus e concorde com o Senhor. Senhor, a tua palavra diz isso e eu creio. E eu quero viver isso na minha vida. Não tem palavra dura demais que o Senhor não possa ouvir de nosso coração. Você está triste? Está chateado? Fala para o Senhor. Está bravo? Fala para o Senhor. Ele não vai ficar assustado. Ele não vai ficar decepcionado com você. Mas quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de ouvir da parte dele o consolo que nós precisamos.